técnico Cuca mantém Hulk como reserva no Atlético. Eventualmente começa jogando, como nesse final de semana, mas numa situação atípica, o time não era o titular. Hulk não gostou, né? Deu declarações ali na saída de campo, que não tem sequência de jogo. O Cuca na coletiva foi perguntado, teve que responder. Me parece muito claro que o técnico tem razão nesse embate. Quem talvez não tenha razão é aquele que teve a ideia de contratar Hulk. Hulk é um jogador já mais veterano, um jogador que, como o próprio nome sugere, depende muito do físico. À medida que vai ficando mais veterano, claro que o desempenho físico, por mais que ele seja um cara grandão e tal, tende a não ser o mesmo. E vinha de uma temporada nada brilhante no futebol da China, onde jogou nos últimos anos. E é um jogador caro. Será que essa foi uma boa escolha, uma boa contratação? Muito arriscada. Muito arriscada. E o Cuca precisa encontrar rapidamente soluções para o time, porque o Atlético já está no meio da Libertadores, o Atlético está no Campeonato Mineiro, e daqui a pouquinho começa o Brasileirão. O time precisa de muitos ajustes. A atuação da semana passada, na estreia na fase de grupos da competição internacional, foi muito ruim, aquele empate na Venezuela, né, com La Guaira. E o Hulk até agora não colaborou, mas ele parece que acredita realmente que merece, sei lá, ter uma sequência de vários jogos para poder vingar. É natural que o atleta queira ter essa sequência. A questão é que ele não tem acrescentado, não tem dado motivos para ter essa sequência, exceto o nome, né? A fama, o fato de ter jogado na seleção brasileira e de ter vindo do futebol do exterior. Nada além disso, porque bola mesmo até agora não apresentou. E nessa dividida, apesar de todo o tamanhão do jogador, me parece que o técnico está com a razão. Embora Cuca não faça um grande trabalho no Atlético, nessa não dá para, no grito, alguém se escalar. Ainda mais pela bolinha que até agora o Hulk apresentou com a camisa do Galo. Neymar, Vinícius. Uma pergunta bem simples para você, Mauro. Hulk ou Cuca? Quem tem razão nessa treta dos dois? Rapaz, o Mauro gosta de super-herói. Quem é Mauro? Cuca tem razão. Cuca tem razão. Ó. Mas e aí? Eu acho que quem não tem razão é o Hulk, né? Porque contrataram o Hulk é uma contratação mais midiática do que outra coisa, né? Aí o jogador sai de campo e dá, porque eu não tenho uma sequência, não sei o que e tal. Acho que ele justificou até agora. É um elenco farto. O que o Hulk parece desejar é assim, olha, me coloca em campo 4, 5, 6 jogos seguidos para que eu pegue ritmo de jogo. Só que o Atlético tem ali uma disputa por posição, vários jogadores precisando apresentar alguma coisa. O futebol está fraco, né, do time. E fica até mais difícil, de fato, de você colocar um jogador em campo e insistir com ele se ele não está rendendo. É bem delicada a situação, mas isso também é reflexo daquilo que a gente vem falando há algum tempo. É um elenco montado de uma maneira muito louca, né? Personagens que foram embora, outros que chegaram. Então você teve 2 diretores executivos, 2 treinadores, 2 presidentes, né? Só o mecenato que não mudou no Atlético. São os mesmos caras contratando jogador, então você não sabe muito bem qual o objetivo. Foi o Cuca que pediu o Hulk? Tinha ideia de como estava o Hulk? Quem teve a ideia de contratar o Hulk? Quem é o pai da criança? Né? Lembrando, os números do Hulk na China, na sua passagem final, sua última temporada, eram bem modestos no futebol chinês. Esse jogador terá condições de fazer realmente uma grande diferença? Um gol ou outro ali vai marcar, vai aparecer ali no jogo, vai decidir um jogo importante, isso pode até acontecer, tendência que aconteça. Mas para ser o titular absoluto, jogar regularmente, fazer uma diferença de fato em campo, tenho muitas dúvidas com relação a isso. Né? Eu acho que aí quem tem razão é o Cuca, porque o Hulk foi o primeiro a atirar, né, publicamente, quando falou ali na entrevista saindo de campo que deveria ser reivindicou de certa forma, né, ter uma sequência de jogos. Jogou para cima do técnico. Olha, eu não rendo porque o cara não me deixa jogar, eu jogo poucas vezes. Eu acho que aí nessa, né, o técnico tem razão. Ele só respondeu quando é perguntado depois na coletiva. Ele tinha que dar uma resposta. Atlético Mineiro depende de Hulk. Sem Hulk, o Atlético não faria nem de longe aquilo que tem conseguido. E o Atlético deve nessa temporada. Está bem aquém do que a gente poderia esperar pelo ótimo elenco que está nas mãos do Cuca. E o Hulk, depois do começo difícil, mostrando realmente que com força física, que ele obviamente tem, né, Hulk, né, e boa técnica, tem feito gols de tudo quanto é jeito, com a direita, com a canhota, gol de falta, dá assistências. É um jogador super importante. E aí já há quem diga que ele deve voltar à seleção brasileira. Faz sentido? Eu acho que não. Eu acho que o Hulk já deu sua contribuição. Eu acho que é um momento para jogadores mais jovens. A seleção brasileira ela já está classificada para a Copa do Mundo. Ela vai ao Mundial. É uma questão de tempo garantir a vaga matematicamente. Então não vejo muito sentido em apelar para jogadores que até o final do ano que vem, no Mundial do Catar, talvez não estejam mais jogando no nível atual por conta da idade. O ocaso de um jogador nessa faixa etária acontece a qualquer momento, até repentinamente. Então eu acho que o Hulk é do Atlético, serve ao Galo,
E até para o torcedor do Atlético, acho que é bem melhor que ele não vá para a seleção, né? Porque se ele vai para a seleção, desfalca o Atlético. Para os rivais, seria interessante o Hulk convocado pelo Tite. Para o atleticano, nem um pouco. Agora, Mauro, com relação ao Atlético, ao Galo, o quanto é bom e o quanto é ruim essa super dependência do Hulk? Porque a impressão que dá, quando o Hulk joga, o Galo vai lá e ganha, porque ele resolve. Quando o Hulk, por um acaso, não joga ou não tá bem, o Galo tem mais dificuldade. Tem uma dependência grande dele, mas o fato é que ele tá resolvendo, né? Ao mesmo tempo que é bom, né, para o Atlético e para o Cuca, é ruim porque deixa claro, para quem quiser ver, o quão deficiente é o trabalho do técnico, né? Porque o Atlético investiu muito, tem vários bons jogadores, tem um elenco robusto, e o jogo do Atlético continua deixando demais a desejar. Né? Mesmo nas partidas contra o Boca, o Atlético não jogou bem, se classificou nos pênaltis, com muitas reclamações dos argentinos com relação ao VAR, especialmente o gol anulado na partida de Buenos Aires. E ontem não fazia de novo um bom jogo. O Bahia, inclusive, equilibrou bem o jogo no primeiro tempo. Depois o Bahia caiu muito. Aliás, eu acho que o Bahia também é um time mal treinado pelo Dado Cavalcante. Um time frágil na marcação, mas teve até uma certa estrutura no primeiro tempo. Conseguiu fazer um jogo igual, conseguiu pressionar o Atlético em alguns momentos, criar algumas situações. E aí o Hulk de novo resolveu. A tabela, o Cuca foi até feliz na entrada do Sacha, né, que participa ali da jogada. Uma boa tabelinha por dentro ali da área do Bahia. E o Hulk abriu o placar, depois acabou fazendo um gol de pênalti. Ou seja, ele que está carregando o time nas costas. Literalmente. O trocadilho é inevitável. O Hulk carrega o Atlético nas costas. O time do Atlético não ajuda o Hulk. E não é culpa dos jogadores. O time não é bem montado, não é bem treinado. Eu vejo dessa forma. E são várias partidas em que o Atlético não se complica, justamente porque tem um jogador que desequilibra em campo. Porque ele é muito forte fisicamente, é muito técnico, sabe finalizar, é frio. O primeiro gol mostra bem isso. Então o Atlético hoje depende demais do Hulk. Eu acho que isso tem um lado bom que temos um cara aqui que resolve os jogos, né? Mas o time não joga bem. Então, e no momento que ele não jogar bem, e no momento em que ele não puder atuar, como é que vai ser? E agora o Atlético vai ter, por exemplo, na Libertadores, o River Plate, que embora tenha perdido jogadores como o próprio Nacho, que foi para o Atlético, né? Está sempre se recompondo, sempre se remontando. Ao contrário, é um time muito bem treinado pelo melhor técnico sul-americano do momento, pelo menos a atividade aqui no continente, né? Talvez só possa ser colocado no nível daqueles argentinos que estão na Europa. Então, acho que o Atlético tem aí o que sentir. Pode sentir aliviado, porque o Cuca não trabalha bem, mas o Hulk trabalha muito bem nesse momento, né? Mas é um pouco preocupante até, porque como qualquer jogador, vai ter um momento que ele vai ficar de fora. Ou suspenso, ou se machuca, ou tem que ser poupado, alguma coisa vai acontecer. Acontece com todo mundo. E aí? E se for num jogo difícil? Sem o Hulk, o Atlético hoje é muito pouco. O próprio Nacho não está produzindo tanto quanto produziu antes. Talvez até em função da lesão, né? Ele voltou agora de uma lesão e tudo mais. Até no primeiro jogo do Atlético ele foi preservado antes para tentar jogar contra o Boca, né? Jogar na Argentina. E o Hulk tem sido realmente o cara que resolve. Agora, o jogo do Atlético ontem, que veio 3-0, eu acho que foi um placar que não traduz o que foi o jogo, como o do Maracanã. O que fazer o Atlético, o Cuca e o Abel nesse fim de semana? Porque o jogo é muito importante, vale a liderança, só que os dois times têm um jogo de vida ou morte no meio de semana, né? Poupar, não poupar, o que fazer, né? Eu acho que poupar os jogadores que precisam disso, né? Eles têm elencos muito fartos, né? Então, o Nacho Fernandes tem que jogar, não vai jogar quarta-feira, então o Nacho vai pro jogo, né? O Hulk tá jogando todo jogo. Como é que tá o Hulk? Tá inteirão ou tá, né? Vai virar David Banner, Bruce Banner ou vai ficar Hulk? Enfim, adoro. O Hulk é o seguinte, tem que fazer um teste de raios gama com ele. Se o Hulk continuar Hulk, joga todos os jogos, não tem problema nenhum, entendeu? Agora, se o Hulk estiver ameaçando virar Bruce Banner, aí tira o Hulk de um jogo, bota no banco. Aí durante o jogo, se ele começar a ficar verde, mete ele dentro do jogo. Porque o Hulk carrega o time do Atlético, né? Literalmente. Ele carrega o time. Se você tira o Hulk, imagina o Atlético sem o Hulk, o que teria acontecido? Quantidade de pontos que o Atlético não ganharia, de gols que não teria marcado, gols que ele faz, passes que ele dá, pênaltis que ele sofre, faltas que ele bate, tudo passa por ele, ou quase tudo, né? Boa parte passa pelo Hulk. Então acho que é analisar o caso de um ou outro, de cada jogador. No caso do Palmeiras, eu nem sei se o técnico do Palmeiras pensa nisso, que ele tirou o Scarpa do jogo contra o Fortaleza, no meio do jogo, estava empatando, tinha um homem a mais, aí ele tirou o cara das assistências, o Scarpa saiu torcendo o nariz, aí no jogo seguinte, poupou pro jogo com o São Paulo, não entrou no jogo. Então, sei lá, talvez ele prefira o Daverson, o Scarpa, pode ser isso também, tem gosto para tudo, né? Então é difícil saber o que se passa na cabeça de certos técnicos de futebol.
mas os dois têm muitos jogadores, né? O Atlético agora está buscando o Diego Costa. Isso. Então, assim, é uma fartura de jogadores, muito grande. Então, dá para equilibrar. Se botar só reservas, aí é uma queda grande. Mas dá para você equilibrar, ver os jogadores que estão em condições, que podem suportar bem os dois jogos, né? Jogo de sábado, jogo de terça e de quarta, e aqueles que pedem, de repente, para ser... Pedem, que eu digo no sentido físico, né? Depois das avaliações que precisam ser preservados, eles podem preservar e ainda assim colocar em campo times fortes. O Atlético está à frente na tabela, uma situação um pouco mais confortável, mas tem muito campeonato também, né? Tem muita coisa para acontecer, nem acabou o primeiro turno. Acho que o jogo não é decisivo. Ele pode vir a ser lá na frente, olhando na tabela, mas hoje não é. Decisivos são jogos de terça e quarta-feira. Qual? Você sugere o conformismo. Não, eu Isso é sugiro a conformismo. estratégia. Não, isso é conformismo. Estratégia. O Flamengo foi campeão brasileiro, Não adianta você ficar berrando aí, mal. Mauro. Jogadores. Eu estou Não adianta berrando. você ficar Estamos berrando. debatendo. Nós estamos debatendo, mas eu tô falando assim. O debate é assim. Claro, o que eu digo. Não, o que eu digo é o seguinte: não adianta o Flamengo ficar berrando contra a data FIFA se ele não se preparou para uma temporada que teria jogadores convocados. Como não se preparou? Não, o que eu estou dizendo é que o Atlético pensou na sua estrutura de time para esse ano com jogadores fundamentais. O Atlético pensou. Não convocados. Por que o Hulk não foi convocado? Nátio Fernandes, Zarate e Diego Costa. Mas foi convocado quando não pôde vir ninguém da Inglaterra. Por que não pôde vir ninguém da Inglaterra? Por que não foi? O Hulk jogou para ser convocado. Não foi porque o Tite não quis chamar. Como não chamou o Vinícius Júnior agora. Não. O Everton Ribeiro também tem, ele convocou. Os dois têm quase a mesma idade. O Everton Ribeiro foi titular. Por que o Nátio não é convocado? Porque o Scaloni não gosta dele, ele joga mais do que muitos jogadores da seleção da Argentina. Presta atenção. O Zarate é a mesma coisa. O Everton Opções dos Ribeiro... técnicos. Não, o Everton Ribeiro foi titular na Copa América vencida pelo Brasil. Era óbvio que ele ia ser convocado pelo Tite. Era óbvio. Mas ele joga no Flamengo desde 2017, cara. Mas tudo bem, mas tá sendo convocado. Ele foi convocado porque ele jogou bem pelo Flamengo nos últimos tempos. Até quando jogou mal ele foi chamado. Agora faz o quê? Vou vender o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, vou vender o Gabigol, vou vender o Isla, porque eles são convocados? Não, vou ter alternativas a eles. O Flamengo alternativa. Senão vai ser o ano que vem a mesma coisa, mal. Sim, vai ser o ano que vem a mesma coisa. Mas as pessoas têm que lutar contra isso, não se submeter a isso. Contra o quê? Contra esse calendário. Porque o Atlético não fez, preferiu tirar proveito. Você está elogiando, eu estou discordando. Não, a estratégia do Atlético foi bem feita. Eu não acho elogiável essa conduta. O Atlético vai ser campeão com méritos dos pontos. Sim, vai ser campeão com méritos. Vai ser campeão com méritos. Não, eu não discuto os méritos. Eu não concordo com os elogios à conduta do Atlético. Não acho que é elogiável. Juca, voz da experiência. Vai lá, Juca. Já deu. Falei com... Eu acho o seguinte, o que o Rubens Menin fala, para mim, não tem a menor relevância. O Rubens Menin é apenas um milionário que está se tornando dono do Atlético, porque é ele que põe o dinheiro no Atlético. Eu acho que o mais importante do que isso é finalmente, revelado semana passada, o balancete desse primeiro semestre, que mostra a dívida do Atlético 1 bilhão e 300, já subiu novamente, ou seja, o Galo se endivida, tem um time que a sua receita não permite, o torcedor, em sua maioria, parece que não liga para isso, apesar do que já aconteceu com outros clubes importantes, e a maneira de disfarçar isso tudo, mudar o assunto, é criar aí uma espécie de uma rota de colisão com o Palmeiras, tirando até proveito um momento muito ruim do Palmeiras, né? Que vem acumulando maus resultados, perdeu inclusive para o Atlético no Brasileirão recentemente, perdeu em casa para o Flamengo, perdeu em casa para o Cuiabá, perdeu em casa para o Fortaleza. Olha a situação do Palmeiras, né? Então, é um momento de tentar crescer um pouco. Essa tática é velha, mas acho que mais importante do que isso é tentar entender o que vai ser do Atlético se um dia o Menin não quiser mais participar dessa brincadeira, né? Ele que é dono de várias empresas, é dono de canal de televisão, emissora de rádio em Belo Horizonte, dono de construtora, dono de banco, é um homem milionário, né? E que resolveu agora fazer do Atlético quase como se fosse uma empresa dele, porque sem o dinheiro dele e de outros mecenas, o Atlético é só olhar as receitas do Atlético nos últimos anos. Não teria essa condição. Caminho perigoso, sempre é bom frisar, porque no curto prazo você tem resultado, você vai ter um elenco forte, pode ganhar títulos, mas no médio e longo prazo você passa a ser refém de uma situação, ou de algumas pessoas, ou de uma pessoa, o que eu acho muito complicado, né, para um clube tão importante, tão tradicional e com tantos torcedores, né? Agora, se discutir a Leila Pereira, né, que não é exatamente o mesmo papel, mas é a patrocinadora do Palmeiras e futuramente deverá ser a presidente do clube, né, ela vai dizer uma coisa inversa, né? O fato é que o Atlético tem uma dívida de curto prazo ainda muito alta, né? É uma dívida, no caso, aquilo que você deve ter que pagar em menos de um ano, mais ou menos isso. Bate aí mais ou menos o triplo da receita do Atlético do ano passado. Acho que esses são os assuntos mais sérios e que não existem muitas explicações, porque vai explicar o quê? Sem o dinheiro dos mecenas, o Atlético não consegue respirar.
nesse momento em que tem tantos jogadores caros e constrói estádio, faz tudo literalmente ao mesmo tempo. Me lembra até um candidato derrotado recentemente na eleição do Vasco da Gama, que também prometia tudo ao mesmo tempo, né? Prometia time, reforma de São Januário, pagamento de dívida, jogadores internacionais, tudo ao mesmo tempo, né? A gente sabe que isso é possível, com dinheiro, mas a que custo para o clube, pensando no médio e longo prazo? Acho que esse é o assunto mais importante do Atlético e é um assunto que não é muito abordado por muita gente, justamente por conta da revolta dos torcedores que não querem que se toque na ferida. Mas a gente aqui toca na ferida sim, porque não está preocupado com o hater atleticano, não. Eu acho que essas são as questões que o seu Rubem Menin deveria se manifestar. Ficar provocando o Palmeiras, o que ele fala para mim é irrelevante. Prefiro o que fala o técnico Cuca ou os seus jogadores. Qual? Uma pica. Tudo isso que eu vi já é suficiente para eu entender de que, peraí, cara, o Atlético não apareceu um maluco aqui, botou um dinheiro e o Galo tá ganhando. Não é isso, não. Ao contrário do Fluminense, quando teve a Unimed, do Palmeiras, em muitos momentos, antes do estádio que ele teve, quando ele teve a Parmalat, o Corinthians com a Henriques Mills e uma série de outros clubes. Quando você tem um investidor, você faz uso do investidor para não depender dele. Quem é que fez isso? Ninguém, irmão. Todo mundo aqui no Brasil comprou jogador pra caralho, encheu o cu de ganhar título, e que se foda, não deixou porra nenhuma pro clube. O Galo tá montando uma estrutura pra ele. Que amanhã ou depois, se não tiver investidor, o Galo tá ganhando dinheiro, irmão. O dinheiro tá rodando. O Galo subiu completamente de patamar. Esse patamar do Atlético, não acredite nesses delírios de internet. Ah, o Atlético Mineiro, que nem o Cruzeiro, vai acontecer daqui a um ano. Não vai. Não vai. O projeto do Atlético Mineiro não tem pé de barro. É pé de ferro, bem montado. E eu fiquei muito acima do que eu imaginava e acredito que a maior parte de vocês, porque a gente tem, né, a mesma informação, estando aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho até mais, né? Tô no meio do futebol e tal. É muito melhor do que eu esperava. Muito melhor. A única parte que eu saí de lá triste, antes de eu chegar no Maneirão, e eu falei isso para alguns amigos hoje, alguns amigos são paulinos me ligaram, né? Falaram, e aí, cara, como é que foi? O que você achou e tal? Porque eu não fui lá para ver um jogo do Galo no Mineirão. Isso eu já fiz outras vezes na minha vida, óbvio, né? Eu já conheço isso. Eu fui lá porque eu queria muito ver um estádio de futebol cheio depois de 2 anos. Eu tô há 2 anos sem ir no estádio de futebol lotado. Eu amo futebol, eu precisava ver isso. E o Galo tá jogando pra caralho. Eu tenho um monte de amigo lá. Eu falei, pô, quer saber? Eu vou lá assistir o Galo. E fui, do meu bolso, tá? Porque tem gente aí mandando indiretinha, querendo ensinar que o Atlético... Esquece, irmão. Foi do meu bolso, hotel, passaram a porra toda, tá, irmão? Não mete essa, tá? Respeita a minha história. Como eu fui com o Grêmio, do meu bolso 2007, 2017, 2018. Como em 2009, quando eu peguei um avião para ver o Flamengo ser campeão aqui no Rio de Janeiro contra o Grêmio do Brasileiro, foi do meu bolso. Então não mete essa, tá? Se a tua emissora tá fudida aí, tu não pode viajar para lugar nenhum, é contigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu pego o meu aqui, pago e vou lá fazer porque eu quero, porque nem obrigado eu sou. Porque eu prefiro ter essa proximidade para poder entender do que eu tô falando. Então é problema meu, beleza? Então segura a onda aí. O que eu fiquei mais impressionado é com a discrepância. Isso me deixou muito assustado. Por 2 coisas. Primeiro, porque eu achei, quando eu saí daqui, eu falei assim, eu vou ver um clube que está hoje 2, 3 anos, 5 anos à frente do São Paulo, por exemplo, que é um clube que estruturalmente sempre foi uma pica. Não tá, cara. O São Paulo tá 20 anos atrás. E aí foi a hora que eu fiquei triste. Eu falei assim, caralho, meu irmão, meu São Paulo não vai se recuperar tão cedo. Tipo, o CT deles atropela do São Paulo, o estádio deles atropela o Morumbi, a sede social deles atropela a sede do São Paulo, não por sede social. Isso é uma discussão mais longa para outro vídeo, mas eu tô cagando pra quadra de tênis, isso não interessa. Eu tô falando de administração, né? Os profissionais que ali estão, menos conselheiro e mais profissional e tal. Irmão, muito na frente, muito na frente. E isso é um indicativo de sucesso, de que você está fazendo a coisa do caminho certo. Me contaram a história do shopping, eu não sabia, o Atlético Mineiro tem um shopping que está sendo devolvido para ele agora, ele cedeu a área durante muitos anos, né? E essas informações não chegam em São Paulo, no Rio de Janeiro, e essa é bem central, bem numa área muito foda da cidade, e está sendo devolvido para o Atlético agora, né? Ele já vendeu 50%, mas ele ainda tem metade, e isso tem um valor grande, é coisa de 400, 300 milhões, é caríssimo isso. Então o Atlético ganha ainda de volta um shopping agora e tal. Então assim, o Atlético não é que ele não sabe, não é aquela parada, o Galo não sabe o que tá fazendo, tá pegando dinheiro de um cara aí, tá sendo otário. Não tá. O Atlético sabe exatamente o que ele tá fazendo. Pode dar errado? Pode. O Grêmio também sabe exatamente o que tá fazendo, faz uma puta gestão no futebol, tem uma puta de uma estrutura e tá caindo de divisão. É fato. Dentro do campo pode acontecer. Mas fora de campo, o Atlético tá num caminho muito do caralho. E aí vem a última